Então, a Procuradoria da República fez um recurso sobre o habeas corpus do ministro Edson Fachin e foi ao pleno, o que já é uma infração regimental. Já tem aí uma manobra. A manobra do Fachin foi jogar ao pleno. O correto seria julgar esse recurso da Procuradoria-Geral da República na segunda turma. Esse seria o certo. A segunda turma é que está, o espaço natural para recursos relativos à Lava Jato. Fachin manobra e joga ao pleno. O que pode acontecer no pleno? Se o habeas corpus, pode acontecer muita coisa. Vou tentar ser o mais simples possível. Se o pleno do STF, no dia 14 de abril, derrubar o habeas corpus exarado pelo Edson Fachin, tudo volta a ser como dantes no quartel de Abrantes. Os processos de Lula, as sentenças contra Lula voltam a ter vigência, a jurisdição retorna a Curitiba e Lula volta a estar inelegível. O Fachin já deu sinais que mudará seu voto, ou seja, ele próprio aceitou o HC e ele próprio sinaliza que abandonará esse HC. Ele disse que foi favorável ao habeas corpus porque essa era a posição do colegiado da segunda turma. Ele, portanto, seguiu o colegiado, mas que no pleno seria o local adequado para que ele lutasse por uma revisão dessa jurisprudência da segunda turma. Ele até citou o caso da Rosa Weber, que assim atuou na discussão sobre segunda instância, sobre prisão em segunda instância. Nesse momento, para derrubar o HC do Fachin, é possível que já se tenha uns 5 votos, se o Fachin efetivamente votar pela revisão do seu próprio HC. Fachin, Fux, Barroso, Nunes Marques, ao que tudo indica, e Marco Aurélio de Mello, que criticou o HC do Fachin publicamente, porque é a tamanha anarquia institucional no país que o juiz do Supremo, antes de analisar um caso, antes de julgar, já declaram para a imprensa sua posição. São 5 votos prováveis contra o HC do Fachin. Se eles conquistam um 6º voto, que poderia ser, por exemplo, de Rosa Weber ou Alexandre de Moraes, porque do outro lado também é um bloco firme, né? Gilmar, Lewandowski, Toffoli, Carmen Lúcia, que é a grande novidade, ela transitou, ela dissentiu do bloco lava-jatista. Né? Então, você tem aí uma situação de 4 votos firmes que vão defender o habeas corpus, ou até mesmo podem decidir em plenário, se tiverem força, estender a decisão da segunda turma para os outros processos contra o Lula. Você tem do lado do Fachin 4 ou 5 votos firmes e você tem 2 votos oscilantes, ainda incertos, Rosa e Alexandre de Moraes. Então, há um risco no dia 14. E começou já a pressão para uma decisão contra o Lula. A coluna, por exemplo, de ontem no jornal O Globo, do Merval Pereira, que é um porta-voz da família Marinho, né? Um porta-voz das organizações Globo, ele já fala claramente em reversão das decisões para Lula. Começou um movimento de pressão que irá se acentuar nos próximos dias. Então, o lado de cá, o lado da democracia, da defesa das garantias constitucionais, também tem que erguer sua voz, também tem que bater bumbo, também tem que defender com firmeza a manutenção do HC do Fachin, a extensão da anulação das sentenças por suspeição para todos os processos de Curitiba, para consolidar uma decisão para Lula. Não é simples. A desmoralização do STF, se ele revertesse a decisão, seria enorme dentro do país e no exterior. Seria uma fraude contra o processo eleitoral aí visível. Né? Ou seja,
o país estaria o último passo rumo ao desmonte da Constituição de 88. Assim, aí é uma avacalhação, né? Avacalhação. Mas o risco não pode ser desconsiderado.